सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु त्वं शरण्यं वेत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभाग नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आम्नाय प्राह तत्यम हरिमीह सर्वशक्तिं रसाद्धिं
tadvinnangshyangsa jivanu prakriti gavalitanu tadvimuktaଂ svabhat veda veda sakalamopi harehe swadhanam suddha bhaktim sadhyam tat pritimeva iti upadishati gaura chanda swayam swam amnayo praho tatyam harimiha sarva saktim rasadhyam tad vinnangshyangsa jivana prakriti kavalitano tad vimutang subhavat veda veda sakalamepi harehe swadhanam suddha bhaktim swadhyam tat pritimeva iti upadishati gaura chanda swayam swam. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que o Ganges, Bhagirathi Ganga, vem do Himalaia e chega até Navadvip, ou aonde você estiver, e aí você tem a oportunidade de se banhar lá. Se o Ganges não vier até aqui, suponha que o Ganges não venha até aqui, então não teremos essa facilidade de tomar banho no Ganges, de tomar a água do Ganges. Você terá que subir até a montanha do Himalaia, ou seja, em Gangotri, Gomutri. Do contrário, você não teria essa chance. Dessa maneira, Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que se Bhagirathi Ganga não vier até Navadvipdam, até o local onde você estiver, então você não terá a oportunidade de se banhar lá. É um grande problema. Se você quiser tocar Ganga, você vai ter que subir até a montanha do Himalaia, vai ter que se dar esse trabalho de ir até lá. Gangotri, Gomukh, ou o local perto onde Ganga flui. Dessa maneira, Bhagavan arranja a situação de tal maneira que a gente pode se encontrar com Ganges. Similarmente, todo o mantra, todo o poder vem até nós por este canal. E se houver alguma contaminação no canal, certamente você não poderá obter esse poder. Então, por meio do mantra Parampara, até este ponto, o meu Guru Padma, que está exatamente ou perfeitamente em linha com o Guru Varga, então eu tenho essa chance de obter esse poder. Então agora depende de vocês fazer bhajana ou não fazer bhajana, porque uma alma condicionada sempre tem esse livre-arbítrio e ela pode usar mal ou pode usar o livre-arbítrio de maneira apropriada. A alma condicionada nunca pode ser controlada. Elas têm o seu falso ego. Elas têm a sua privacidade, tudo isso. Mas, enquanto nós formos controlados por Mayadevi, esta condição vai continuar. Mas, se nós formos controlados pelo Senhor Supremo, então não há problema. Se nós formos controlados pelo Senhor Supremo ou pelo nosso Guru Varga, Guru Padma, então não há problema. Então não há problema. Dessa maneira, Prabhupada diz que por meio do Guru Parampara, Nihari Madhava Vamshi, Akshava Paramahansi, Shishovali Angikar Kare, Akshavara Shishya Jayo, Titsanaya Puri Jayo. This way all Parampara comes. Dessa maneira o Parampara vem. E de repente, no meio do caminho, Prabhupada quis nos mostrar o Bhagavata Parampara. Por quê? Desde Krishna,
até Brahma. Ele mostrou o mantra Parampara, mas de repente, no meio do caminho, Prabhupada mudou o curso para o Bhagavata Parampara, porque ele é mais prático. Prabhupada quis nos mostrar isso. Que Mahaprabhu, Sri Chaitanya, Radhakrishna Narayana. Então aqui alguma pergunta pode surgir. Se você ler, você não vai ver, ou seja, tem muitos nomes que não estão lá. Ou seja, tem muitos outros Mahajanas, grandes devotos, e por que o nome deles não está lá? O ponto é, Prabhupada quis tocar essa corrente não para excluir o Guru Varga importante, mas para nos dar uma indicação que nesta linha eles não estão fora da linha, eles estão incluídos. Suponha que o nome de Narottama Thakur está lá, Srinivas, e não estaria lá, isso não poderia acontecer. Então, se você tem que considerar um nome, você tem que considerar todos. Então, o que Prabhupada quis dizer? Prabhupada quis dizer que, ao tocar estes nomes, a gente quer te mostrar o Bhagavata Parampara. Sim, existe no início o Bhagavata Parampara, o Mantra Parampara. Então ele começa o Bhagavata Parampara. Se a gente não estiver pronto para aceitar o Bhagavata Parampara, nós somos grandes idiotas, grandes tolos, porque de qualquer maneira, o Mantra Parampara significa Bhagavata Parampara. O Mantra Parampara deve ser Bhagavata Parampara. O Mantra Guru Parampara deve ser Bhagavata Parampara. Mas o Bhagavata Parampara não significa Bhagavata Parampara não significa Mantra Parampara. Ele pode ser ou não. Dessa maneira, Prabhupada quis nos mostrar um cálculo matemático muito bom, por meio do qual a gente pode obter esse poder do Guru Varga. Se essa corrente de poder for interrompida no meio do caminho, você não vai poder esperar essa eletricidade chegar na sua casa. Você não vai poder ligar o seu fogão, sua geladeira. Ou seja, você vai ter que ligar para um eletricista para ele detectar aonde é que o fio foi interrompido, para ele reconectar, e aí você pode obter essa força. Então, aqueles que estão brigando apenas pelo Mantra Parampara, eles são grandes tolos, porque o Mantra Guru Parampara, até hoje, ninguém pode provar que o Mantra Guru Parampara é 100% perfeito todo o tempo. Suponha que o Mantra Parampara está lá fluindo e tinha um Guru ali, mas esse Guru caiu. Então, se aquele Guru caiu, isso significa que a conexão foi perdida. Você não pode esperar mais. É por isso que você terá que receber a ajuda do Bhagavata Parampara. Eu posso te dar muitos exemplos para provar como Shamananda Prabhu, o Guru dele, por fim, enviou ele para Diva Goswami Pada. Srinivasacharya, também discípulo de Gopala Bhatta Goswami, e mandou ele para Diva Goswami Pada. Narottama Thakur é discípulo de Lokanatha Goswami. E por que ele enviou ele para Diva Goswami Pada? Então são concepções equivocadas. Veja, se o seu Gurudeva é bom, se ele não tem nenhum problema, né, e você não está obtendo poder, então, ou é porque você é falso, ou porque o seu Guru é falso. Do contrário, isso não aconteceria. Se o Gurudeva é bom,
está tudo bem com o meu Gurudeva. E eu também não tenho duplicidade. Então, por que o poder não está surgindo? O poder certamente surgirá. Algumas pessoas que são tolas, elas falam que no presente não há nenhum Guru Vaishnava puro, que todo esse poder devocional se perdeu. Então, tenha certeza que eles são Mayavadis. Esses que falam isso, se eles não são Mayavadis, por que eles falariam isso? Se eles alegam isso, que não há a possibilidade de transmitir este poder atualmente, isso significa que o próprio Jagannatha, que é o Senhor de infinitos universos, que ele é inútil, que Jagannatha não consegue manter nem mesmo um sadhu, um paramahansa que pode te amar, que pode te libertar. Não, Jagannatha é inútil, está tudo corrompido. Então essa sua alegação pode provar que você é um Mayavadi. Então até hoje eu posso ter fé que é possível obter o poder de Prabhupada por meio do Guru Parampara. Eu acredito 100%. Por que não? Acredito 100% é possível que o poder do Guru Varga pode vir por meio de mim, desde que eu não seja capaz, desde que eu não seja hipócrita. Aqueles que dizem que nós não somos parte do Madhva Gaudiya Parampara, porque o Gaudiya Parampara, eles falam, né, que não tem nada a ver com o Madhvacharya. Muitos de nós, não são poucos não, muitos, na minha vida, eu já vi muitos exemplos. Eu conheço, eles são grandes sadhus, mas ficam me atacando. Ah, como você pode provar que nós estamos na linhagem de Madhvacharya? Por que você conecta a Gaudiya Sampradaya com Madhva Acharya? Então, eu que pergunto para eles, como que você está falando isso enquanto o seu Gurudeva Bhakti Deita Madhava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eles acreditam que nós estamos no Madhva Gaudiya Parampara. E eles falam que não. Como é possível? São muito arrogantes, muito idiotas. Falam isso. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur falou: aqueles que se juntam a Gaudiya Mata, a Gaudiya Sampradaya e ao mesmo tempo rejeitam a conexão da Gaudiya Sampradaya com Madhvacharya, eles são uns espiões de Kali, espiões de Mayadevi na Gaudiya Mata. Eles são espiões de Maya. Eles são, na verdade, Mayavadis. Eles são espiões secretos, agentes secretos de Maya. Maya Jala. Esteja certo disso. Aqueles que não concordam que a Gaudiya Sampradaya tem uma conexão com Madhvacharya, certamente esteja certo que eles são espiões de Kali. Se eles estiverem na forma de acharyas ou em roupas açafrões, roupa branca, qualquer roupa, você pode rejeitá-los imediatamente. Se não, gradualmente veja quanta corrupção está acontecendo. Então, toda a Sampradaya está corrompida. Claro que é a responsabilidade de Nityananda Prabhu proteger a dignidade da Sampradaya. Quem sou eu? Eu posso ser um instrumento para isso, nada além disso. De toda forma, Srila Madhvacharya, ele é o maior Acharya, o primeiro Acharya. Nós acreditamos que Vyasadeva e Diva Goswami também escreveu no Sandharma diretamente, dando um julgamento sobre o Vedanta. E ele disse
que aqueles Gaudias, those Gaudiyas, they are Shabdavadi. eles são Shabdavadi, ou seja, All 10 different kind of documents, dos 10 tipos de evidências, Shabda Pramana, o som, é a principal evidência. all different kind of, Ou seja, tem vários tipos de evidências. Entre todos eles, o Shabda Pramana, o som, é o principal. Ou seja, esse Shabda Pramana, esse som puro que vem pelo canal apropriado. Então, Krishna iniciou Brahma, Brahma iniciou o seu filho e discípulo Narada, Narada iniciou Vyasadeva, Vyasadeva iniciou Madhvacharya, e então Madhvacharya está escrito lá, que quando Madhvacharya foi para o Himalaia, ali Madhvacharya veio na forma personificada. Ou seja, não era uma voz aérea. Ele veio numa forma personificada, deu um Bhagavatam na mão dele para que ele escrevesse um comentário favorável para Vyasadeva. Dessa maneira, nós acreditamos que Madhvacharya é o discípulo de Vyasadeva Goswami, e Prabhupada também disse isso. É o que ele falou no seu Kirtana. Então eu tenho que dar um plano de fundo para que vocês possam entender. Madhvacharya, ele nasceu em Padyaketra, em Urupi. Urupi é um local sagrado que fica a uma longa distância dali. Então ele nasceu ali no sul da Índia. Então, Madhvacharya, de acordo com todas as escrituras, não apenas com o Mahabharata, em vários Puranas, há documentos. Até mesmo nos Vedas há uma indicação ali que Madhvacharya é o avatar de Vayu. Os movimentos do seu corpo, ou seja, você fala, você faz algo, tudo que você faz é controlado por 5 ventos. Tem tipo 5 de ventos. Então, Prana, Vayu, Prana é o principal deles. Você está protegendo o seu corpo pelo poder do Vayu, do vento, mas você não sabe disso. Ou seja, você se conecta com o mundo externo, respirando, inspirando, expirando. Dessa maneira você está agindo, mas você nem percebe, você não sabe quem é que está fazendo isso. Como é que você digere todas as prachadas que você come? Você não tem ideia sobre isso. Como é que você limpa o seu intestino? Então tudo é pela pressão do vento, do Vayu. Mas você não sabe disso, como é que isso é feito. Então ele é Muksha Prana Vayu. Ele é o avatar de Vayu, Madhvacharya. E na história de Ramachandra, ele vem como Hanuman. E na Krishna Lila, ele vem como Bhimasena. E agora, Madhvacharya, isso não é uma história. Eu posso seguir falando diferentes siddhantas que vocês podem compreender que é real. O pai dele era Narayan Bhatta e a mãe Vedavati. Eu não vou falar da infância dele e tudo, porque o mais importante é o Siddhanta Vichara. É o que eu quero falar, porque é o que pode nos dar um poder. A história também pode, mas nós estamos interessados no Siddhanta Vichara. Então, desde a infância, ele já se mostrou muito poderoso.
quando ele foi enviado para Gurukula, a escola, para aprender o Veda Vedanta, Madhva naquela época, was very busy with playing. ele estava sempre brincando o dia inteiro, Whole day playing with small boys. brincando com outros garotos. E Gurudeva um dia castigou ele. Falou: "Ei, você está desperdiçando o seu dia, a sua vida, o dia inteiro brincando. Por quê?" E Madhva, com as mãos postas, falou: "Gurudeva, quanto tempo demora para memorizar esses textinhos?" Ele falou: "Essa lição que você está me dando, quanto tempo demora para eu memorizar?" E o professor falou: "Uai, fala o que eu te ensinei nos últimos dias." Então ele começou a falar. E Gurudeva coçou a cabeça, falou: "Como assim? Esse pequeno garoto já memorizou tudo." Ele perguntou isso: "Quanto tempo demora para memorizar tudo, esse textinho?" "Ah, eu estou brincando, o que eu posso fazer? Eu sou um menino." Então ele era muito poderoso. E gradualmente ele cresceu. E tinha sintomas ou sinais. Tem um templo de Anantadeva. E lá tinha um homem que estava possuído por um fantasma. Na verdade não era um fantasma, parecia, né? Ele subiu no chakra, no topo daquele templo. Subiu lá em cima. E lá, sem nenhum suporte, ele começou a dançar naquele topo, no topo do templo. Começou a dançar como um louco. E as pessoas perguntando como é possível, sem nada para se equilibrar, sem nenhum suporte, ele estava lá dançando. Então, lá de cima, esse homem era um homem muito piedoso. Anantadeva entrou nele. Por isso que ele não caiu. Também no templo de Jagannath Puri, todo dia tem um vento que chega lá muito rápido. Mas, mesmo assim, todos os dias eles trocam as bandeiras. Você não vai ver um dia que a bandeira não foi trocada. Então, veja, você não consegue nem ficar aqui quando o vento está soprando, você fica com medo, mas eles sobem lá em cima. Com todas as bandeiras nas costas, eles sobem todos os dias. Até hoje, não teve nenhum dia. Até hoje, não teve nenhum dia que algum acidente aconteceu no templo de Jagannatha. Como é possível? Como é possível que o vento está soprando do norte para o sul? E como é possível que quando o ar está soprando do norte para o sul ou do norte para o sul, mas a bandeira está indo na direção oposta? Os cientistas até agora não têm nenhuma resposta. Como é possível? O ar está indo numa direção, a bandeira tinha que ir nessa mesma direção, mas ela está indo na direção oposta. Como é possível? Eles não têm resposta até hoje. Assim, aquele homem estava declarando. Ele falou: tem um Mahaprusha, uma grande personalidade, um grande associado do Senhor Supremo está vindo. Então não se preocupem, todos os problemas vão ser solucionados. E as pessoas ficaram felizes, né, com isso. E depois disso ele nasceu. Se eu posso falar melhor no Avirbhava dele, que ainda chame. Hoje nós podemos falar sobre outros tópicos. Então, Madhvacharya completou seus estudos. E depois, de repente, um dia ele falou para o pai dele: "Pai, o que foi?" "Olha, eu quero destruir a filosofia Mayavadi. Eu quero pregar Bhagavata Bhakti Siddhanta." E o pai começou a rir. Narayana Bhatta começou a rir. "Você, seu tolo, como é possível?" Ele estava com uma bengala na mão.
falou, olha, se essa bengala, se você colocar ela na terra e ela se tornar uma grande árvore, então eu vou acreditar que você pode pregar o Mayavada. Você pode vencer, derrotar a filosofia Mayavada. O pai estava castigando o filho, né? Como você acha que você vai poder superar a filosofia Mayavada? É impossível. Se for possível, então essa bengala pode assumir a forma de uma grande árvore. Aí eu posso acreditar. Aí ele falou, sim, pai, tudo é possível pelo poder de Bhakti. Sim. Então ele pegou esse galho e colocou na terra. E depois disso, um milagre. Rapidamente se tornou uma grande árvore. E até hoje, essa árvore está lá, em Panjaketra. Até hoje, se você ir, você pode ver. Então, o pai acreditou, né? Falou, sim, talvez seja verdade. E depois disso, porque naquela época, ninguém conseguia entrar no campo dos Mayavadis. Eles eram muito poderosos, seguidores de Shankaracharya. De toda forma, eu quero resumir essa discussão. Então ele foi até o Himalaia. Lá ele se encontrou com Vyasadeva, que entregou para ele um Bhagavatam e deu uma indicação. Falou, olha, você deve escrever um comentário sobre o Bhagavatam de acordo com o coração de Vyasadeva. Dessa maneira ele voltou e então ele decidiu tomar sannyas. Tomou sannyas de Achyutapeksha. É um grande sadhu. Depois disso, Achyutapeksha era tão poderoso que ele escreveu 10 tipos de comentários sobre o Mahabharata. Diferentes tipos de comentários sobre o Bhagavatam. Ele era muito poderoso, mas Madhvacharya um dia, ele foi e mostrou vários defeitos que tinha nos comentários do guru dele. E aí, Achyutapeksha foi compelido a dizer, a declarar. Ele falou, esse Madhva, o nome dele era Purna Pragya. O nome que o guru dele, Achyutapeksha, deu era Purna Pragya. Então ele falou, olha, eu tenho que declarar que atualmente eu percebo que ele é mais e mais elevado. O conhecimento dele é ainda maior. Então agora surge a pergunta, como é possível, Maharaj? Como é possível que um discípulo saiba mais que o seu guru? Então veja, ele tomou sannyas de Achyutapeksha, não um mantra. Ainda assim ele é o guru. Mas Achyutapeksha teve que declarar, olha, agora eu vejo que ele tem ainda mais conhecimento do que eu. Tem muito conhecimento. Porque, de toda maneira, ele não era um homem normal. Ele é um avatar de Vayu. Veja, certa vez um homem ofertou muitas bananas e um balde de leite. Ele ofereceu para Madhvacharya. Madhvacharya pegou as bananas e esse pote de leite e tomou tudo. E o homem começou a pensar, como um homem pode beber isso tudo? Assim como o nosso Mahaprabhu. Mahaprabhu estava lá na margem do Yamuna, em Keshigat. Ele andava uma certa distância e aí tinha um Vrajavasya cruzando o rio Jamuna,
de barco com um grande pote cheio de iogurte. E o homem era a primeira pessoa que ele via no dia. Ele falou, Baba, você quer beber o iogurte? Ele falou, sim, por que não? Então me dê um pouco. Ele falou, mas você tem um pote? Ele falou, não, não tem nenhum pote. O meu homem, meu assistente está trazendo meu pote. Mas se você puder me dar, eu posso beber daí mesmo. Aí ele pegou o pote e Mahaprabhu bebeu. Depois de beber, Mahaprabhu começou a correr. E o homem falou, mas cadê o dinheiro? Ele falou, não tem dinheiro. Você nunca me falou que precisava pagar. Mas sem dinheiro, como é que eu posso? Claro, meu assistente está vindo, alguns dos meus seguidores estão vindo, você pode pedir dinheiro para eles. Então o homem ficou esperando. E ele falou, um sannyasi passou, ele é seu associado? Ah, porque ele bebeu todo o meu iogurte. Você tem um dinheiro? Fala, não, veja bem, ele é o nosso mestre. Se ele não tem dinheiro, como é que nós podemos ter algum dinheiro? Então o homem ficou sem dinheiro, ficou muito triste. Aí colocou o pote na cabeça, entrou no barco de novo e ele percebeu que o pote estava muito pesado. Mas por que estava vazio antes? Então ele viu que estava cheio de joias, pedras preciosas, ouro, várias joias dentro do pote. Dessa maneira, Madhvacharya também. Um dia, ele falou... Madhva era bem pequeno, tinha 4, 5 anos. E chamou o pai dele. Ó pai, é a hora da prachada. E o pai dele falou, sim, vá, mas eu só estou pagando uma coisa. Eu tenho que comprar alguma coisa. Um boi, alguma coisa. E o filho, o Madhvacharya, falou assim, eu posso pagar para você. Ele falou, como você pode pagar? Não tem dinheiro? Então Madhvacharya foi no quarto, pegou um pouco de grãos ali, uns grãozinhos. E assim como Krishna pagando para um vendedor de frutas, então ele entregou esses grãos. E o homem olhou para o menino, ele só tinha grãos, alguns grãos na mão. E ele perguntando, essa quantia está boa? Dá para pagar? E o homem olhou para aquele pequeno menino e falou para o pai, olha, não precisa pagar, eu estou satisfeito com o humor dele. Eu não quero aceitar nenhum pagamento, vou te dar de graça. Dessa maneira, cheio de milagres. Na verdade, Madhvacharya, se eu seguir falando, tem tantos pontos que a gente pode tocar. Então, um dia, na beira do oceano, Madhvacharya estava fazendo bhajana e um grande navio estava vindo com um homem de negócios. Ele estava vindo para vender seus produtos e depois de coletar muito dinheiro de Dwaraka, ele estava voltando para casa. Mas, de repente, o navio dele agarrou no local. Ele não conseguia seguir adiante. Pensou, como eu posso sair dessa, né? Como nós podemos seguir viagem? Então, depois disso, ele percebeu um grande sadhu sentado na margem do oceano e o sadhu estava orando. E aí Madhvacharya percebeu que tinha um problema, o navio não estava se movendo. E aí Madhvacharya se sentou, fez bhajana, percebeu qual era o problema e começou a suplicar. Ele abençoou dessa maneira, fez essa posição. E aí o barco que estava agarrado na areia começou a flutuar. Então aquele homem quis dar uma recompensa para ele, falou, o que você quer? O dinheiro? Ele falou, não, de que eu posso fazer com o dinheiro? Então ele tinha ali Gopi Chandra, grandes pedras de tilaka, né? Então ele deu para Madhvacharya. E então tinha 20 ou 30 homens. 20 ou 30 homens não conseguiriam carregar aquela pedra, né?
Se você tentasse com 30 homens, eles não conseguiriam. Era uma grande pedra de Gopichanda. E Madhvacharya pegou com uma mão e veio carregando. E de repente, no meio do caminho, enquanto ele estava andando, a Gopichandra partiu e de dentro dessa Gopichandra, dessa Tilaka, um Gopal apareceu, Gopal dançando essa deidade. Uma belíssima deidade de Natya Gopal. A Gopichandra rachou e ali Madhvacharya percebeu esse Gopal belíssimo. Eu coloquei uma foto no livro sobre Madhva Gaudiya Sampradaya, quais são as dúvidas sobre isso. Depois disso, Madhvacharya carregou esse Gopal no seu ombro e seguiu falando stotras. Ou seja, carregando o Gopal, que era muito pesado, mas estava carregando e ao mesmo tempo recitando diferentes stotras para satisfazer Gopal. E até hoje, se você for para Udupi, você pode ver este Gopal. Até hoje. Tem uma linhagem de acharyas dessa sociedade. São 8 acharyas nessa sampradaya. E eles cuidam deste seva. Eles têm o direito, de dar diksha também. Claro, eles têm um acordo entre eles. Dessa maneira, se você for para esse local de Madhvacharya, você vai ver lá, eles têm 8 acharyas, não é só um. Eles têm um sistema lá, não sei por que é assim. E então, Madhvacharya, pela ordem do seu Gurudeva Vyasadeva, ele começou a escrever um comentário sobre o Bhagavatam, e eu quero falar sobre alguns pontos sensíveis sobre os quais as pessoas expressam alguma dúvida sobre Madhvacharya. Ele também escreveu um comentário sobre o Vedanta Sutra, os Upanishads, porque sem ter um comentário perfeito sobre o Bhagavad Gita Mahapurana, ou sobre o Vedanta, ou sobre as Upanishads, as pessoas não podem aceitar, não podem entender. Porque quem é que pode entender o significado interno do Vedanta? Se eu colocar o Vedanta original na sua frente, sem nenhum comentário, o que você vai entender? Você não conseguiria entender aqueles sutras, então você precisa de um comentário. E esse comentário deve ser muito perfeito. Não pode ser um comentário inútil. Então Madhvacharya começou a escrever, e o nosso Guru Varga diz que dos 4 acharyas autênticos, sabe, os 4 acharyas autênticos, um é o nosso Ramanujacharya, o outro é Madhvacharya, o outro é Vishnu Swami, o outro é Nimbaditya. E desses 4 acharyas, todos eles escreveram comentários sobre o Vedanta. Todos escreveram comentários sobre o Vedanta, o Bhagavatam. E nessas 4 sampradayas autênticas, é por isso que se diz, que se alguém recebe diksha, recebe um mantra de uma fonte de um cego, a pessoa até acredita que aquele guru é autêntico, mas é um guru caído. Tem muitos casos assim. Então, certamente, essa pessoa não vai obter Divyajnana. Divyajnana, o conhecimento transcendental, não é algo que possa ser vendido no mercado.
para que você possa ir e comprar esse conhecimento transcendental. Divya Gyana pode se manifestar dentro do seu coração pela misericórdia de um guru genuíno. Então, se você receber Diksha ou Harinama de uma fonte cega, certamente você não vai obter poder. As suas atividades, os seus comentários, tudo isso pode provar, a sua conduta, tudo isso pode provar que você não é iniciado, certo? Você não é iniciado. Ao ver o seu caráter, ao ver o seu comportamento, a sua etiqueta, eu posso entender que você não é iniciado. Aqueles que são iniciados, eles têm um poder diferente. Eles podem pegar o ouvido de uma alma caída e puxar ela. Eles têm esse poder, mas um guru comum não pode fazer isso. Um guru comum não pode fazer, ele não tem esse poder. Dessa maneira, existem 4 sampradayas autênticas. E receber um mantra fora dessas sampradayas é infrutífero. E nós, da Gaudiya Sampradaya, nós temos uma conexão direta com Madhacharya. Direta no sentido de que Mahaprabhu recebeu Diksha de Ishvara Puripad, que está na linha de Madhacharya. Tente entender. Aqueles que são tolos não entendem. Mahaprabhu recebeu Diksha de Ishvara Puripad. Ishvara Puripad recebeu Diksha de Madhavendra Puri. E Madhavendra Puri recebeu Diksha do seu guru anterior. Dessa maneira, alguns dizem que é Lakshmipati. Outros dizem que Nityananda recebeu Diksha de Lakshmipati e o nosso Madhacharya. Ou seja, é um assunto um pouco controverso, mas de toda forma, o nosso Advaitacharya também recebeu Diksha de Madhavendra Puripad. Dessa maneira, nós temos 100% de conexão com Madhacharya. Quem é o idiota que vai ousar desobedecer isso, recusar isso? Então, Bhaktivinoda Thakur falou, essa pessoa certamente é um espião de Kali, certamente é um espião de Kali ou de Maya. Do contrário, não falaria isso. Então, agora a questão surge. Tem muitos pontos que eu gostaria de abordar, mas eu acho que o tempo não permite. Então, cada ano a gente pode seguir, porque é uma discussão interminável. Então, alguém pode perguntar para você, por que nós temos que obedecer Madhacharya? Por que a gente não pode pensar que a nossa Gaudiya Sampradaya começou com Mahaprabhu? Então, alguns dos nossos supostos devotos Gaudiya, eles querem falar que nós não temos uma conexão com Madhacharya, mas nós confessamos que nós viemos de Mahaprabhu. Mahaprabhu iniciou uma nova Sampradaya. Mas, se você ver todas as evidências das Escrituras, você não vai ver nenhum caso onde uma Sampradaya começou pelo próprio Bhagavan. Você pode me mostrar? Seja Krishna, Ram, Gauranga Mahaprabhu, Vamanadeva, qual mais? Você pode me mostrar? Me mostre um exemplo disso, para que eu possa acreditar que começar uma Sampradaya, ou... Então, Bhagavan não vem para estabelecer uma Sampradaya. Isso pode ser feito por uma grande personalidade, ou seja, um associado eterno dele. E, de toda maneira, Mahaprabhu está agindo como um devoto. Mahaprabhu nunca se identificou como o Senhor Supremo. Aqueles tolos querem dizer que a partir de quando
o nosso Baladeva Videbhusha recebeu Diksha da Gaudiya Sampradaya, ou seja, ele abandonou o seu mantra Parampara, e dali em diante a gente começou a achar que nós temos conexão com Madhva Acharya, né? Mas não foi isso. Sim, eu concordo que ele recebeu Diksha da Madhva Sampradaya. Quem era? Nós estamos falando de Baladeva Videbhusha, mas tem uma condição. Teve uma discussão escritural em Jagannatha Puri sobre isso. Ali, Baladeva Videbhusha e um devoto chamado Damodara, da linhagem de Shamananda. Então eles concordaram que, olha, se você for derrotado, então você vai ter que receber Diksha de mim. E se eu for derrotado, eu vou receber Diksha de você. Tudo bem? Então começaram uma discussão, um debate. E aí Baladeva Videbhusha era um grande pandita. Na história da Gaudiya Sampradaya, ninguém viu tamanha erudição. Mas, por fim, ele foi derrotado porque aquele Prabhu, chamado Damodar, usou o Satsandarbha. Preste atenção. Enquanto ele estava debatendo, ele pegou o Satsandarbha, que é o maior. Até mesmo Bhagavan desce para brigar com alguém. Mesmo se Bhagavan vier debater com alguém que está usando o Satsandarbha, Bhagavan não conseguiria derrotar. Então, os devotos puros, quando estão falando no Harikatha, esteja certo que eles falam com base no Satsandarbha. Então ninguém conseguiria achar nenhuma falha minúscula. Você não acha nenhum vão, nenhuma falha ali. Dessa maneira, Baladeva Videbhusha começou a ler o Satsandarbha. Ele veio para a Gaudiya Sampradaya, começou a ler o Satsandarbha, se tornou um pandita invencível, e foi assim que depois ele conseguiu uma aprovação para que a Gaudiya Sampradaya adorasse uma deidade lá em Jayapur, que eu posso falar em outra ocasião sobre isso. Então, a maioria dos nossos devotos Gaudiya, especialmente aqueles Sahajya Babadis, eles não concordam que nós temos alguma conexão com Madhacharya. Até mesmo no templo de Radha Shyamasundar, eu fiquei surpreso ao ver um banner ali. Um Gosai escreveu: olha, nós não temos conexão com Madhacharya. Um grande banner, em inglês, em bengali, em hindi. E não tem ninguém que vai lá brigar com eles. Então essa é a nossa fraqueza, né? Eles querem provar, tente entender. Eles querem provar a sua fraqueza. Eles querem provar que fraqueza é autenticidade. Eles querem provar que fraqueza é Trinadapi. Eles querem provar que fraqueza é autenticidade. Porque eles não falam nada dessa maneira. A situação de toda a Sampradaya está desse jeito. De toda maneira, qualquer julgamento, qualquer comentário do Vedanta, dos Upanishads, todos os acharyas, eles falam sobre o mesmo ponto, que eles concordam com esses mesmos pontos, que é Ishvara, Karma, Kala, Jiva e Maya. Ishvara, Karma, Kala,
Kala significa o tempo. Ishvara, Karma, Kal, Karma, Kala, Ishvara, Maya e Jiva. all whatever Todos, qualquer discussão que eles façam, talvez Madhvacharya, Ramanujacharya, amanhã é o dia de Ramanujacharya também, nós vamos falar, para receber a misericórdia dele, Nimbarkacharya, qualquer pessoa, qualquer acharya, todos eles estão falando diferentes pontos de vista, mas falando sobre esses mesmos 5 pontos, Ishvara, Karma, Kala, Maya e Jiva. Mas, de toda maneira, eles estão falando de diferentes pontos de vista. E é por isso que toda discussão, basicamente, está tudo certo, mas tem alguma especialidade entre eles. Então, veja, Ramanujacharya fala Vishishta Advaitavada. Vishnu Swami diz, Madhvacharya diz Shuddha Advaitavad. Vishnu Swami diz Shuddha Advaita. Madhva diz Shuddha Advaitavad. Se você for tolo, você não vai entender. A pronúncia é quase igual. Vishnu Swami diz o que é? Shuddha Advaita. E nosso Madhvacharya diz Shuddha Advaita. Preste atenção. Shuddha Advaita ou outra Shuddha Advaita? Mas no caso de Madhvacharya, o que significa? Shuddha Advaita Vata. Ou seja, Madhvacharya confessa, ou ele não confessa, ele mostra que existem 5 diferenças proeminentes. Existem diferenças entre as divas e Bhagavan. Existe uma diferença entre as divas e Bhagavan. Existe uma diferença entre as divas e as outras divas. Muitos tipos de diferenças entre as divas e outras divas. Entre Maya e Jiva, entre Ishvara e Maya. Dessa maneira, são 5 tipos de diferenças que Madhvacharya nos mostra, com a ajuda da qual nós podemos concluir que Madhvacharya, o Siddhanta Vichara de Madhvacharya, é Shuddha Advaitavad. Assim como o verso que eu comecei, vocês se lembram? Esse é o nosso Gaudiya Siddhanta. Se você fizer um estudo comparativo, o que é a Gaudiya Sampradaya que Mahaprabhu mostrou, que Bhaktivinoda Thakur deu nos nossos Shastras, e se você colocar o Siddhanta de Madhvacharya lado a lado, você vai ver que não há diferença. Madhvacharya diz que o Veda é uma evidência autoevidente. Ou seja, o Veda não precisa ser provado por outros Shastras. O Veda é um documento em si. Ele é autoprovante. Dessa maneira, Madhvacharya diz que Veda é uma evidência em si mesmo. E o Bhagavatam também, as outras escrituras. Então, o Veda
E todos os Shastras que vêm dele, o Vedanta, o Upanishads, o Bhagavatam, são autênticos. E aqueles que estão alinhados com isso também são, naturalmente, são autênticos. Quem é que pode provar que eles não são autênticos? Mesmo os semideuses não podem brigar a esse respeito. Dessa maneira, Madhacharya quis mostrar que há diferenças entre a matéria e a diva, entre as divas e as divas, entre a diva e Maya, entre diva e Bhagavan, entre Maya e Maya. 5 tipos básicos de diferenças. E Bhaktivinoda Thakur quis explicar este ponto. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur quis explicar este ponto, que quando nós vamos falar sobre o Beda Abeda Tattva, tente entender isso. Quando nós vamos falar sobre o Beda Abeda Tattva, ou seja, simultaneamente existe diferença e não diferença. Então Bhaktivinoda Thakur diz, quando nós vamos abordar o Beda Abeda, ou seja, simultânea diferença e semelhança, então seja certo que o Veda, que o Veda, a diferença é o fator proeminente. Quando você estiver discutindo o Beda Abeda, então a diferença é o fator proeminente. Do contrário, veja, quando você está diante do Beda Abeda Tattva, seja certo que entre a semelhança e a diferença deve ser o fator preeminente. Do contrário, isso seria inútil. Então é o mesmo que Madhacharya quis dizer. Os Mayavadis dizem o quê? Advaita Vada, tudo é um. Advaita, Advaita, Shuddha Advaita Vada, Vishishta Advaita Vada, diferentes tipos de Siddhanta Vichara. É algo muito confuso. Aqueles que não estão 100% conectados com o Guru Varga, eles não conseguem compreender isso. É por isso que em Vrindavana, muitos oradores, eles fazem uma brincadeira. Aqueles que fazem o Bhagavata Saptaha, 7 dias de recitação do Bhagavatam, eles falam que aqueles que falam o Bhagavatam, usualmente, eles evitam falar o segundo canto. Por quê? Porque o segundo canto ele é tão complicado, ele é cheio de Siddhanta, que se eles entrarem, eles não conseguem completar. É por isso que aqueles oradores em Vrindavana, eles fazem uma brincadeira, eles contam uma espécie de uma piada. Eles falam, aqueles que estão recitando o Bhagavatam, a maioria deles são Advitya Bhakta. Advitya significa que eles evitam o segundo canto. O segundo canto, então eles dão esse apelido, eles são Advitya. Advitya Bhakta, ou seja, por Advitya significa que eles não cantam o segundo canto. Eles cantam o primeiro verso e já pulam para o terceiro canto. E eles temem o terceiro canto também. Oh, meu Deus! Como é que aconteceu a criação? Isso dá dor de cabeça. Quem é que vai se dar esse trabalho de explicar tudo isso? Então eles abandonam essa discussão. Então é mais confortável falar o quinto canto, o sexto canto, ou seja, são histórias, é mais agradável. Siddhanta é muito difícil. Então assim, o nosso Bhaktivinoda Thakur diz que o Senhor Supremo, Sriman Mahaprabhu, ele quis dar um toque final. Quando Sriman Mahaprabhu, o Senhor Supremo veio, ele quis dar um toque final sobre esses 4 comentários, essas quatro perspectivas, que é chamada Achintya Beda Abeda Tattva. Então, o Beda Abeda Tattva já existia. E Mahaprabhu só adicionou uma palavra, que é Achintya, inconcebível.
Dali em diante, todos os problemas foram resolvidos. You can go to Ramanujacharya. Você pode ver com Ramanujacharya Vishishtadvaitavada. Amanhã eu posso falar. Então todos são autênticos. Mas ele adicionou apenas essa palavra, Achintya, e aí todos os Siddhanta Vicharas, todas essas perspectivas foram harmonizadas. Mas existe uma especialidade. Bhaktivinoda Thakur diz que Mahaprabhu assumiu um papel muito proeminente, que é a adoração à deidade, né, que ele recebeu de Madhacharya. Isso pode indicar claramente esse Achintya Bheda Bheda Tattva. Veja, tente entender. Se eu aceito a Vigraha, ou seja, a deidade, eu vou amar a deidade, considerar que ela é o Senhor Supremo. Então isso é Achintya Bheda Bheda Tattva. Como é possível que o Senhor Supremo, que é infinito, ele possa caber dentro da deidade? Isso significa o Achintya Bheda Bheda Tattva. Então, de Madhacharya, nós recebemos esse fator proeminente, que é a Vigraha, que ela é eternamente presente. O Ramanujacharya também adora a deidade, mas com uma perspectiva um pouco diferente. Dessa maneira, ele resolveu todos os problemas, e o nosso Guru Varga diz que, ou seja, a Gaudiya Mata diz, e todos os grandes sadhus, pandits, confessam que, embora existam 4 sampradayas autênticas, que direta ou indiretamente, todos eles estão derrotando a filosofia Mayavada, ou seja, as 4 sampradayas. Todas elas, direta ou indiretamente, elas estão eliminando, estão destruindo a filosofia Mayavada. Mesmo assim, Madhvacharya é o maior deles, que está derrotando o Mayavada de maneira mais proeminente. O nosso Guru Varga diz: de toda maneira, as 4 sampradayas eliminam a filosofia Mayavada, mas Madhvacharya é aquele que está destruindo a filosofia Mayavada de maneira mais proeminente, assim como um chute em futebol, dessa maneira. É por isso que Madhvacharya, quando ele veio, eu queria falar muitas coisas, mas como podemos fazer, o tempo está correndo como vento. Então Madhvacharya veio aqui, não apenas Madhvacharya, mas também todos os outros acharyas vieram. Até mesmo Shankaracharya veio aqui. Mahaprabhu falou: ei, a sua filosofia Mayavada não é efetiva aqui, vai embora. Ele também veio. Shankaracharya também veio muito tempo atrás, quando Mahaprabhu não estava aqui ainda. Claro, ele é eternamente presente, assim como Navadvipa. E ele falou: vai embora, o seu Mayavada, sua filosofia Mayavada não pode permanecer aqui. Os 4 Kumaras vieram, todos os grandes sadhus vieram aqui. Saptarishi, os 7 sadhus vieram, os 4 Kumaras vieram, todos vieram. Tem documentos provando isso. Shankaracharya veio aqui, e Shankaracharya chegou em Rudra Dvip. Ele começou a fazer bhajana ali, mas o Gauranga falou para ele: vai embora, vai embora. A sua concepção Mayavada, o seu Siddhanta não pode permanecer aqui. Então eu te dei essa ordem para pegar isso, mas não aqui. Dessa maneira, Madhvacharya também veio e Mahaprabhu apareceu para ele. Mahaprabhu apareceu para ele e falou: rapidamente nessa Kali Yuga eu vou aparecer, logo vou aparecer. E eu vou aceitar a sua Sampradaya. Este é o meu desejo. Dessa maneira, Mahaprabhu aceitou Madhvacharya. Você pode ver o Parikrama Kanda de Bhaktivinoda Thakur, tem todos os documentos ali.
Dessa maneira, sem sombra de dúvidas, nós podemos aceitar que existem esses 5 fatores que Madhvacharya apresentou, as diferenças entre a divas e divas, divas e Maya, diva e Bhagavan. Então, esse é algo muito prático, muito efetivo, não há dúvida sobre isso. E é por isso que nós, da Gaudiya Sampradaya, se você tem o seu poder como Sadananda Swami para fazer estudos comparativos, né? Então, estudos muito refinados que ele fazia. Ele pegava os pontos principais de cada corrente filosófica ou religiosa como um grande cientista e comparava. Então, se você tem esse poder, você pode fazer esse estudo, escrevendo os pontos principais de cada corrente. Mas aqueles tolos, eles querem se identificar como sadhus Gaudiya, mas eles não aceitam. Eles ignoram. Eles querem rejeitar a conexão da Gaudiya Sampradaya com o Madhvacharya. Mas nós temos essa conexão, isso é certo. Dessa maneira, o Madhvacharya quis mostrar que Bhakti é a coisa mais importante. Mas há algo controverso que eu tenho que tocar, pelo menos, mesmo tempo sendo limitado. Então, no Chaitanya Charitamrita, por conta daqueles sarradias, eu tenho que falar sobre isso. Se você ver o Chaitanya Charitamrita, lá você vai encontrar, né, quando Mahaprabhu foi para Urupi. Então, por sua humildade, Mahaprabhu começou a perguntar um pouco de Siddhanta Vichara, ou seja, como um devoto. Ele falou, por favor, me fale algum Siddhanta, eu sou tolo. Então, Mahaprabhu queria conhecer o Siddhanta deles. E aí, eles falaram um Siddhanta anormal. Falaram um Siddhanta que não está alinhado com Madhvacharya. Preste atenção. Então, eu quero alertar aqueles sarradias, né? Quando Mahaprabhu foi lá e perguntou àqueles acharyas, Mahaprabhu começou a ouvir e depois de ouvir, Mahaprabhu falou. Ele falou a sua Sampradaya, foi isso que ele falou. Falou a sua Sampradaya. Eu estou vendo 2 sintomas, karma e jnana. E com base nessa declaração de Mahaprabhu, ou seja, na verdade Mahaprabhu, ele respondeu, fez uma objeção. Falou, olha, a sua Sampradaya, eu só estou vendo sintomas de karma e jnana, mas eu acho que Madhvacharya nunca quis estabelecer isso. Então eles discutiram também, né? E então, Mahaprabhu começou a falar todo o Siddhanta e eles ficaram surpresos. A gente achou que ele era um sannyasi tolo que veio aprender conhecimento espiritual e agora a gente percebe que ele é um grande pandita. Mahaprabhu começou a falar, né, com eles. Então agora o ponto é, todos na nossa Gaudiya Sampradaya, seja aqueles que são sarradias, também se identificam assim, não é? Os sarradias também se identificam, nós somos Gaudiyas. Vai em Nova Dwipa, os sarradias ficam lá com Matadis e eles falam, nós somos Gaudiyas. Então todos podem se identificar dessa maneira, nós somos Gaudiya, mas a Gaudiya Mata não. A Gaudiya Mata não está em linha com Gauranga Mahaprabhu, nós estamos. Dessa maneira, todos querem se identificar, mas vá lá. Se você estiver numa plataforma neutra, veja lá o que eles estão fazendo, as besteiras que eles fazem em nome de Bhajana. Então, de toda forma, eles não podem provar. Eles podem latir como cachorros ou como raposas, mas não podem provar que estão em linha com Mahaprabhu. Todos podem afirmar que estamos em linha com Mahaprabhu, né?
Então, se você for do outro lado do rio, você vai ver esses grandes tolos sarradias falando, nós somos os verdadeiros Gaudias. Então, o nosso Guru Varga quis provar, tem muitos documentos dizendo que Mahaprabhu falou isso, né? Olha, a sua Sampradaya. Por que ele falou sua Sampradaya? Ou seja, porque era uma representação distorcida da apresentação de Madhacharya. Mas eu peço para vocês verem o comentário original de Madhacharya. Vejam lá o comentário de Madhacharya. E Madhacharya dizia a mesma coisa, que o Veda é a evidência suprema e que o Senhor Supremo, Vishnu, seja a única diferença entre nós e Madhacharya é que ele deu as suas instruções até um certo ponto, né? Ou seja, para cumprir o seu dever, ele deu as suas ordens até um certo ponto. E ele fala de Vishnu. E nós falamos de Krishna. Essa é a diferença básica. Mas o resto é tudo igual. Outro ponto, que aqueles sarradias, até mesmo na nossa Sarasvata Gaudiya, tem muitos acharyas que quiseram brigar comigo. Quiseram brigar comigo dizendo que Madhacharya nunca aceitou, nunca concordou com o serviço amoroso das Gopikas. Mas eu respondi para eles, veja só, Bhagavan deu a ordem para ele pregar até esse ponto. Ramanujacharya também recebeu uma ordem de pregar até um certo ponto. Vishnu Swami também recebeu uma ordem de pregar até certo ponto. E Nimbarka também recebeu ordem de ir até certo ponto. Então, por que você se preocupa? Essa é a ordem de Bhagavan. Você pode ir até esse ponto e depois alguém pode continuar. Até na época de Bilva Mangala Thakur, o nosso Guru Varga escreveu, embora Bilva Mangala Thakur nasceu muito antes de Mahaprabhu, Bilva Mangala Thakur e o nosso Guru Varga, Bhaktivinoda Thakur, eles falam esse Siddhanta Vichar que, embora ele veio muito antes de Gauranga Mahaprabhu, mesmo assim, este avatar dourado estava presente no coração dele. Bhaktivinoda Thakur falou, sim, embora nós saibamos que Gauranga Mahaprabhu veio muito depois, mas bem antes, Bilva Mangala Thakur tinha vindo, Madhavendra Puripada tinha vindo antes também, mesmo assim esteja certo que o avatar dourado estava muito proeminente dentro do coração deles. Do contrário, esse tipo de amor incondicional, absoluto por Bhagavan não existiria. Então, sem a conexão com Gauranga, esse tipo de amor, de loucura amorosa, exclusiva, não seria possível. Então foi o que Mahaprabhu mostrou, não é? Como um louco correndo na direção da montanha Charavak, correndo como um louco na direção do oceano. Os portões do templo estavam fechados, 3 portões. Como é possível que Mahaprabhu cruzava, atravessava tudo? Tinha 3 portões. E Shankar Pandita agarrava o pé de Mahaprabhu para Mahaprabhu não fugir. Shankar Pandit agarrava as pernas de Mahaprabhu. Os devotos Gaudias falam que ele era como um travesseiro de Mahaprabhu. Todos falam isso, que Shankar Pandit agarrava a perna de Mahaprabhu. É por isso que é o apelido dele, de Shankar Pandit. Era como um travesseiro. Embora um sannyasi não possa ter nenhum travesseiro, ou seja, ele tem que dormir muito na simplicidade, né? Dessa maneira.
It is very abnormal. É algo anormal, é algo excepcional. Como é possível? Tinha 3 portões fechados, mas Mahaprabhu conseguia atravessar. E para onde ele ia, ninguém sabia. Ninguém encontrava Mahaprabhu no templo Gambhira. Ele tinha ido embora. Um grande problema. Dessa maneira, eu posso dar uma resposta. Claro, eu já escrevi há bastante tempo atrás que foi uma ordem de Bhagavan que ele pregasse até aquele ponto, que ele fosse até aquele ponto. Então, Madhvacharya, porque o Guru original é Brahma, e alguns deles expressaram a audácia de falar: ah, Brahma não tem nenhum acesso em Rasa Tattva. Mas quem te falou isso? Isso é uma idiotice. Eu já estou falando sobre isso no Lago Bhagavatamrita. Se a sua mente não conseguir entrar, você tem que ouvir repetidamente. E ali a gente vê que Brahma ele pode vir como uma diva, ou ele pode vir como o próprio Brahma, ou como o próprio Senhor Supremo. Então tem diferentes tipos de fontes que podem se manifestar como Brahma. Mas seja certo que Brahma recebeu Kama Gayatri e Kama Bij. Ou seja, isso a gente já falou ao falar sobre o Brahma Samhita, Manakshiksha. Então, a questão é, se Brahma não tem entrada, não tem acesso no Rasa Tattva, então nosso coração se quebraria, porque Brahma é o nosso acharya original. Como é que pode ser assim? Se existe esse documento no Brahma Samhita Bhagavan, ou seja, Krishna, ele recebeu de Krishna o Kama Gayatri e o Kama Bij. E no Chaitanya Charitamrita está escrito que Bhagavan Sri Krishna, que é o Cupido transcendental, só pode ser adorado pelo Kama Gayatri e Kama Bij. E se Brahma não tem entrada, então você também não vai ter entrada. O que é que significa Kama Gayatri e Kama Bij? Kama Gayatri e Kama Bij é o Aprakrita Kama. Então Brahma, ele vem externamente para cumprir esse papel de Rajaguna, de controlador de Rajaguna. E Shankar Bhagavan assume esse posto de controlador de Tamaguna. Mas qual é o problema com isso? E Rupa Goswami já quis dizer que eles têm uma forma eterna também. Eles não são contaminados. Parece que eles são contaminados. Assim como, eu falei para vocês, né? Assim como um Vaishnava que está trabalhando como um juiz ou como um policial, um oficial da lei, alguma coisa assim. Então, externamente, ele se veste como um policial. Ele tem que cumprir esse dever, então ele pega uma pistola, mas internamente ele é um Vaishnava. E um homem do exército, naquele dia eu falei também sobre isso. Ou seja, até no Ekadasi ele está lá vestido como um soldado, então isso é possível. Mas se a pessoa tem a resolução de proteger a sua vida devocional, ele pode também seguir a sua vida devocional ao mesmo tempo, né? Mas tinha muita coisa que eu queria falar, o tempo não nos permite, peço perdão.
tatpritimeva iti dishanti, upadishati. Gaurachanda swayam sa, vancha kalpatarusa kimasa. Patitanam pavanam vaishnavyo namo.